Eu peguei todos os fundos imobiliários que o primo rico, Thiago Nigro, tem e copiei, e o resultado foi impressionante. Bora ver todos os fundos imobiliários que o Thiago Nigro tem em carteira, o resultado da carteira dele como um todo, o patrimônio total e ver o que aconteceu com essa réplica da carteira do Thiago Nigro. Será que eu me dei mal ou me dei bem? E você vai entender quanto renderia essa carteira de fundos imobiliários com R$1.000, R$10.000 e R$100.000, se adequando à realidade de muita gente pelo Brasil. Vamos lá que o resultado é um tanto que interessante. Seja bem-vindo ao canal e, bom, primeiramente, esse tipo de vídeo é interessante para olharmos alguns ativos para estudarmos. A gente ver quais ativos o primo rico está olhando, tem em carteira, se ele está colocando o dinheiro, quer dizer que para ele vale a pena investir, ou seja, é um bom negócio. Lógico que o que ele vê em um ativo não é o mesmo que eu vejo e talvez não seja o que você vê. Mas se ele está investindo nisso, vale a pena estudarmos melhor esses ativos. Quem sabe seja uma oportunidade. E esse tipo de vídeo é muito bom principalmente para aqueles que não investem, ver as possibilidades de rentabilidade e ver quanto poderia ter ganhos se tivesse se posicionado em uma carteira parecida. E eu tenho que avisar que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, nem de compra nem de venda. Se você copia a carteira de influenciador, se você copia os ativos, a chance de você perder é grande, pois você não está 24 horas com a pessoa acompanhando todas as movimentações. Você não sabe o momento de compra, de venda, não sabe quando a pessoa se desfez de algo, porque não é sempre que ele vai mostrar todos os ativos. Tanto é que para fazer esse vídeo, eu tive que pesquisar bastante, ver vários vídeos, porque não é em todo vídeo que ele mostra todos os ativos. Então eu compilei todas as informações e fiz um ajuntado para fazer essa carteira. Deu bastante trabalho, mas se eu puder ajudar algumas pessoas abrindo a mente, ver como funciona melhor os investimentos, já vai ter valido muito a pena. Se você puder dar um like no vídeo, isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. Bom, o Thiago Nigro, ele investe por uma metodologia chamada metodologia ARCA, que basicamente é um acrônimo, onde ele divide a carteira em 4 classes de ativos. Primeiramente em ações brasileiras, depois em real estate, onde estão os fundos imobiliários, depois em caixa e os outros 25% em ativos internacionais. Neste vídeo vamos abordar essa parcela de real estate, que no caso são os fundos imobiliários. Lógico que se você quiser entender melhor a metodologia ARCA do primo rico, dá uma acompanhada no canal dele, ou se você quiser, leia o livro dele. Posso deixar o link do livro dele na descrição, que é um ótimo livro, principalmente para iniciantes e entender o mercado como um todo. Eu acho uma metodologia muito interessante, mas eu não sigo essa metodologia. E olha só, recentemente no Instagram, o Thiago Nigro postou qual que é o patrimônio total dele, quanto que rendeu a carteira dele como um todo, durante todo o período que ele investiu publicamente. Para quem não sabe, ele tem uma série de vídeos onde ele investe na prática, mostrando em quais ativos ele está aportando e por que ele aportou em tais ativos. E a carteira dele atualmente está com R$24.167.000. É um patrimônio considerável. Lógico que pode haver algumas variações porque fazem alguns dias que ele fez essa postagem. E também pode haver algumas variações em ativos porque eu tive que compilar em vários vídeos, pesquisar bastante e também tem a flutuação de mercado. Mas pelo que eu pesquisei, basicamente os ativos que ele tem em carteira são estes que eu vou mostrar nesse vídeo. E olha, deu bastante trabalho, eu tive que pesquisar por horas e horas para montar essa carteira do Thiago Nigro, juntar migalha com migalha, mas pelo que eu vi deu certo e é basicamente a carteira dele. Bom, por mais que ele siga a metodologia ARCA, onde mostra 25% em cada classe de ativo, a carteira dele, como exemplo, está dividida de uma maneira diferente, está um pouco desbalanceada. Assim como ele diz, não precisa seguir à risca os 25%. É interessante ter no mínimo 10% em uma classe de ativo e no máximo 40%. E nessa regra ele está seguindo. Por exemplo, em ações ele tem R$9.135.000, representando 38,29% da carteira dele. Em fundos imobiliários que vamos abordar neste vídeo, ele tem R$6.448.000, representando 27% da carteira dele. E ele tem outros ativos em carteira também. E bom, nesse vídeo eu vou explicar todos os ativos que ele tem em carteira, mostrar um a um, mostrar os principais indicadores e depois mostrar como eu teria rendido a carteira dele. E a gente botar em prática, ver se realmente valeria a pena esses investimentos. Lembrando que não é uma recomendação. Bom, já vou dar um spoiler que valeria a pena, teria tido um bom rendimento. Bom, vamos começar falando os tipos de fundos imobiliários que existem. Onde existem 5 tipos principais de fundos imobiliários e cada um com características únicas. Começando com fundos de tijolos, onde investem em imóveis físicos como escritórios, prédios industriais
comerciais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, hospitais, escolas e também agências bancárias. E seus rendimentos vêm principalmente de aluguéis desses imóveis. Fundos de papéis, também chamados de fundos de recebíveis imobiliários, estes investem em títulos relacionados ao mercado imobiliário, como exemplo LCIs, CRIs, FDICs e outros. Os investidores ganham um pagamento de juros sem valorização do principal. Já os fundos de fundos, conhecidos como FOFs, investem em cotas de outros fundos imobiliários, oferecendo uma diversificação interessante para o investidor. São gerenciados por especialistas e são uma boa opção para quem está começando, pois não tem muito dinheiro para diversificar em vários fundos. E aqui acaba tendo uma taxa de administração maior, mas esses fundos de fundos, como tem um montante maior de dinheiro, têm acesso a fundos que não são abertos ao varejo. Dependendo da situação, pode ser interessante e vale a pena estudar. Já os fundos híbridos misturam diferentes tipos de ativos imobiliários, incluindo LCIs, cotas de outros fundos imobiliários e imóveis físicos. Já os fundos de desenvolvimento focam em investir em projetos imobiliários para lucrar com a venda ou arrematamento desses imóveis, que são construídos. Se assemelha muito a empresas de construção civil. Bom, vamos começar falando dos fundos que estão em carteira do Thiago Nigro, começando pelo XPLG11, que é um fundo de tijolo do segmento logístico, indústria e galpões. Teve uma valorização de 23,80% nos últimos 12 meses, tem um dividend yield de 8,4% e um PVP de 0,99. Bom, aqui são alguns dos ativos que o XPLG tem no portfólio. Talvez você conheça ou já passou por algum desses galpões. Muitas vezes você mora até mesmo em alguma dessas cidades. Bom, e o XPLG representa 2,35% da carteira do Thiago Nigro, com R$ 157.711. Agora o XPML11 é um fundo de tijolo do segmento de shoppings e varejo, com uma vacância de 4,10% e teve uma valorização de 33,99% nos últimos 12 meses, com dividend yield de 8,69% e um PVP de 1,03. Aqui estão alguns dos ativos do portfólio do XPML11. E aí, já foi algum desses shoppings aqui? O XPML11 representa 11,74% da carteira de fundos imobiliários do Thiago Nigro, com R$ 783.156. Agora o CPTS11 é um fundo imobiliário de papel com títulos e valores imobiliários e nos últimos 12 meses teve uma valorização de 16,67%, com PVP de 0,94 e um dividend yield de 10,28%. O CPTS11 representa 14,46% da carteira do Thiago, com R$ 965.821. Já o BCFF11 é um fundo de fundos, um FOF, com título e valores imobiliários. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de 23,64%, tem um PVP de 0,93 e um dividend yield de 9,22%. Já o HGLG11 é um fundo de tijolo no segmento logístico, indústria e galpões. Tem uma vacância de 9,80% e uma valorização de 8,61% nos últimos 12 meses, um PVP de 1,06 e um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,40%. A cota saiu dos R$100 aos R$160 nos últimos 5 anos e o portfólio desse fundo é bem extenso. Dá uma olhada aí se você já visitou algum desses imóveis e se já visitou, comenta aí se são bons imóveis. O HGLG11 representa 22,69% da carteira do Thiago Nigro, com R$ 1.510.443. Agora o ALZR11 é um fundo de tijolo do segmento logístico, indústria e galpões. PVP de 1,12%, uma valorização nos últimos 12 meses de 15,29% e um dividend yield de 8,19%. E aqui está o portfólio do ALZR11. Já foi em algum desses imóveis? O ALZR11 é o maior fundo na carteira do Thiago, com R$ 2.141.367, representando 32,15% da carteira dele de fundos imobiliários. Bom, e vamos para a simulação com R$1.000. Aqui são as mesmas classes de ativos e com R$1.000 deu para comprar essa quantidade de ação em cada ativo. Lógico que a porcentagem não fica a mesma porque não temos os mesmos valores. E com R$1.000 fica difícil de ter uma diversificação maior com ativos com valor de R$100. Bom, dá uma olhada na valorização nos últimos 12 meses desde que comprou o ativo.
o dividend yield de cada um desses FIIs, e a carteira, comprando no primeiro pregão de 2023, teve uma valorização de 8,57% nos últimos 12 meses, aplicando R$ 1.004 e terminando com R$ 1.091. Mas como você sabe, fundos imobiliários não se espera uma valorização tão grande, nós esperamos bons proventos, e se juntar os proventos recebidos durante todo esse tempo, olha que são proventos constantes, a pessoa teria ganhado R$ 94 durante esses 12 meses. Bom, e aqui se tivesse investido no primeiro pregão de 2023 com uma carteira de R$ 10.000, teria uma valorização de 6,80, e você pode ver que são os mesmos ativos, e a valorização acaba mudando por causa da quantidade de ativos. Com R$ 1.000 não dá para balancear tão bem quanto com R$ 10.000. E em proventos teria recebido R$ 933. Já começou a ficar mais interessante, né? Agora uma representação de uma carteira de R$ 100.000 investido nos mesmos fundos imobiliários que o Thiago Nigro, os mesmos ativos, essa quantidade de ações, teve essa valorização nessas cotas, o valor investido em cada ativo, porcentagem dos ativos na carteira e o dividend yield de cada ativo atualmente. Bom, isso aplicado no primeiro pregão de 2023 também, com uma valorização de 6,94%, e teria recebido R$ 9.355 durante 12 meses. Bom, se a gente for dividir esses 9.355,30 durante 12 meses, daria uma renda mensal de R$ 779. Bom, já seria um bom complemento de renda para qualquer um, mas lógico, isso tem que deixar a bola de neve acontecer, reinvestir esses ativos para aumentar o seu valor investido e aumentar os seus proventos recebidos. E bom, o Thiago Nigro recentemente postou no Instagram quanto que rendeu a carteira dele em 2023. A carteira dele como um todo, considerando ações, fundos, renda fixa, rendeu 39,58%, muito acima do CDI, do IBOV e da inflação. Agora, nos últimos 6 anos, desde quando ele começou a investir publicamente, a carteira dele rendeu 434,74%, uma rentabilidade expressiva, muito acima do CDI, do IBOV e da poupança nem se fala. E lembrando que isso não é uma recomendação de investimento e eu mesmo não tenho esses ativos em minha carteira. E olha só, esse vídeo deu muito trabalho, eu tive que compilar muitas informações, mas valeu a pena porque eu também gosto de ver essas simulações. Se você quiser, faça uma simulação maior investindo nesses mesmos ativos que o Thiago Nigro. E para me recompensar por esse trabalho, deixa o like no vídeo, pois ajuda a chegar em mais pessoas e mais pessoas entender mais sobre investimentos, fundos imobiliários. Aliás, se você gosta de ações e quiser saber uma simulação igual essa da carteira do Thiago Nigro de ações com R$ 1.000, R$ 10.000 e R$ 100.000, clica no vídeo que tá passando bem no meio da tela, que eu fiz um vídeo detalhado fazendo a mesma simulação, mas com as ações do Thiago Nigro. E olha, se com os fundos imobiliários foi uma rentabilidade interessante, com as ações nem se fala. Clica, confere que o resultado é surpreendente.